Bom, agora eu vou mostrar uma segunda opção que eu uso muito com os meus alunos. Aqui é o formulário do Google. Esse formulário ele serve para fazer pesquisas, fazer um questionário, fazer um levantamento de opiniões. Ele vai te mostrar esse formulário com todas as métricas, com todos os gráficos, já formatadinho, bem legal. É uma opção que a gente usa bastante e é interessante também ensinar para que os alunos também façam isso. Se tiver que fazer uma pesquisa, ou se tiver que fazer qualquer tipo de questionário aí para compartilhar informação ou para receber informação dos seus alunos, todo o pessoal da sala. Eu vou mostrar primeiro aqui no meu Drive um formulário já pronto, tá? Que é esse daqui, curso para professores. Por exemplo, para que eu usei esse formulário? Eu fiz um formulário para os professores que querem continuar o curso, querem receber o e-book. Então, o professor preenche esse formulário, tá? Ele marca as opções e envia. Depois que ele enviar, eu vou receber as respostas, tá? E eu recebo essas respostas todas em uma planilha. Então, aqui eu tenho as respostas de todo mundo que solicitou o e-book, preencheu o formulário. Tá? Então, esse daqui é o formulário do Google e pode ser passado para os alunos também. Onde que esse formulário vai parar? Ele vai parar lá no meu Drive. Então, ele tem aqui ó, o ícone do formulário, o nome dele, e eu posso clicar em cima 2 vezes para poder editar esse formulário. E depois ele manda uma planilha com as respostas de todo mundo que respondeu. Vai ficar aqui numa planilha em linha e vai ficar bem certinho. Tá? Então é bem fácil de entender. Pode ver que essa planilha é parecida com o Excel, né? Mas é uma planilha direto do Google e ele deixa armazenado no seu Drive. Então agora nós vamos aprender a criar o nosso próprio formulário do Google. Bom, vamos lá. Primeiro, você vai clicar aqui no novo para criar um novo documento. Você vai descer até a opção mais e a primeira opção que aparecer vai ser formulário do Google. É só clicar em cima e ele vai já abrir aqui uma opção para você formatar, criar as primeiras perguntas. São vários tipos de perguntas, né, que você pode escolher, como por exemplo, múltipla escolha, parágrafo, resposta curta, caixa de seleção. Então são todas opções que a tua pergunta pode ter. Então eu vou citar aqui como exemplo. Bom, vamos supor que eu queira fazer um teste vocacional com os meus alunos. Eu quero saber se eles já têm ideia do que querem trabalhar, se eles já têm ideia do que querem estudar quando forem mais velhos. Então eu vou fazer esse teste. Tá? Eu tenho que pôr um nome para o formulário. Eu posso pôr uma descrição. E aqui eu já tenho a minha primeira pergunta, ele já vem por padrão, já formatada, e só o fato de clicar em cima, ele já deixa eu alterar essas perguntas. Então vamos começar bem simples, né? Perguntando o nome do aluno. Eu posso escolher depois, aqui eu já coloquei bem direto, né? Poderia ser um pouquinho mais específico. E daqui do lado eu posso escolher qual é o tipo de pergunta. Então, assim, ó, múltipla escolha é como o ícone está mostrando. Eu só posso ter uma opção. Entre várias das que eu vou oferecer, o aluno só pode escolher uma. Caixa de seleção são aquelas caixinhas, como está mostrando aqui, ele pode escolher várias entre as questões e as alternativas que eu der. E lista suspensa, eu posso colocar uma série de informações e ele vai mostrar em forma de lista. Quando eu clicar no ícone, ele vai abrir para mim a lista. Eu vou escolher para esse caso, que eu só estou pedindo para que o aluno escreva o nome dele, a resposta curta, que é só um campo de formulário normal. O parágrafo ele serve para quando eu quero que o aluno descreva alguma coisa com mais palavras, então eu tenho que escolher parágrafo. Nesse caso, só a resposta curta já é o suficiente. Tá? Eu posso também, por exemplo, agora que eu já fiz aqui, já escolhi o tipo da resposta, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova questão. Então, para eu fazer isso, basta eu clicar aqui nesse ícone de mais, adicionar pergunta, né? E ele vai trazer aqui para mim um novo campo. Essa primeira ele já criou, e eu vou perguntar aqui o e-mail.
ele vem com essa opção. Eu vou mudar aqui de múltipla escolha para resposta curta, igual eu fiz a primeira. E assim eu vou criando as minhas perguntas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, qual a sua idade? E eu posso dar opções para ele marcar, porque eu não preciso, vamos supor que eu não precise que ele diga exatamente a idade dele. Eu preciso saber se ele tem entre 8 e 10 anos, 10 ou 12, ou acima de 12. Vamos supor que eu queira saber nesse formato. Então eu vou escolher aqui nesse caso múltipla escolha mesmo, como já está aqui. A diferença é que eu vou mudar a opção aqui. Ó. Vamos trabalhar assim. De 8 a 10 anos é a primeira opção. Aqui ele já me diz para adicionar uma nova opção. Vou adicionar outro. Eu vou adicionar uma opção. De 10 a 12. Ou vou adicionar outro aqui. Vamos supor que ele tenha aqui, seja outra pessoa que não é um aluno que está preenchendo, ele vai poder marcar como outro. E o que eu posso fazer agora também, uma outra opção, se eu quero fazer uma outra pergunta que tem uma formatação parecida com essa, eu posso usar esse ícone para duplicar a minha pergunta. Então eu vou clicar aqui em duplicar e só vou alterar as informações. Aí eu posso fazer uma pergunta de duas opções só, sim ou não. Como por exemplo, eu quero saber se o meu aluno já tem ideia do que ele vai querer se profissionalizar, estudar futuramente. Então as questões aqui eu tenho que alterar, né? Agora essa daqui não se encaixa mais. Só que as opções são mais simples, ou é sim ou não. Então pode ver que só o fato de clicar em cima e trocar, e outro não posso ter essa opção outro, né? Ou é sim ou é não. Então esse outro eu vou clicar aqui no X para excluir a pergunta. Então nesse formato aqui que a gente está fazendo, eu já tenho condições de criar um formulário bem complexo, muito maior do que esse daqui. São várias outras opções que a gente pode estar vendo mais para frente. Mas para que o professor entenda como ele funciona, isso que a gente aprendeu aqui já é o suficiente, dá para criar um bom formulário. Agora eu vou mostrar como enviar esse formulário para os alunos. Aqui no canto superior direito, você tem o botão enviar, tá? Que ele vai te dar algumas opções para envio. Então, a primeira opção que ele mostra é a opção de enviar por e-mail. Então, eu posso enviar para os meus alunos por e-mail, só digitando o e-mail deles aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também, por exemplo, se eu sou um gestor dentro de uma escola ou se eu sou um professor que coordena um grupo de estudos, um professor que tem uma equipe e quer que essa equipe preencha o formulário, o professor também pode estar enviando por e-mail. Uma outra opção que é muito utilizada, tá, além do e-mail, é essa segunda opção aqui, que é de gerar um link, e esse link vai ficar de acesso para todo mundo que clicar nas suas redes sociais, no teu blog, se o professor tiver um blog. Senão o professor pode só copiar esse link, né, e colar lá na rede social dele, que quem clicar vai ter acesso ao formulário. Uma opção que eu gosto muito de usar é esse aqui, ó, URL curto. O URL, para quem não sabe, é o endereço, né? Nosso endereço que a gente tem aqui no navegador. Esse endereço aqui se chama URL. O URL curto, ele vai pegar esse mesmo URL e vai deixar ela um pouco mais simplificada. Fica bem melhor para utilizar, tá? Então, basta clicar com o botão direito, copiar, e lá na sua rede social você pode colar esse link para que alguém possa preencher, os seus alunos ou seus professores. E a terceira opção ela é um pouquinho mais avançada, tá? É o que a gente chama de incorporar o HTML. Ele vai criar aqui um framezinho que ele serve para a gente colocar no nosso site, que é o que eu mostrei para vocês lá no começo. Quem baixou o e-book lá no nosso site, eu fiz dessa forma. Eu inseri
o formulário dentro do meu próprio site. E isso a gente vai aprender lá na aula de como criar um blog para o professor. Então, se você está fazendo essa aula, fique atento que a gente vai criar essa opção aqui numa aula mais avançada. E você também pode compartilhar ele direto nas suas redes sociais. Então, olha que legal, você criou um formulário, você tem os seus alunos que estão te acompanhando nas redes sociais, que acompanham o seu blog ou seu grupo de estudos, grupos de professores que estão esperando o seu material, você pode ter todas essas opções de compartilhamento para estar utilizando com eles, tá? E depois que o professor responder, você vai receber essas respostas, né? Então, primeiro, eu tenho que entender para onde vão essas respostas e como eu mando isso para que as pessoas respondam. Então, eu vou fazer uma nova simulação aqui, ó. Eu vou pegar e vou clicar no enviar, vou copiar o link, tá, do URL curto de preferência, copiei esse link e eu vou abrir lá aquela simulação que a gente já está acostumado a fazer do outro computador, né? Vou abrir aqui o Firefox como se fosse um outro computador. E vou colar, vamos dizer que eu recebi esse link por e-mail ou acessei a tua rede social, cliquei, agora eu sou um professor que recebeu o teu formulário ou um aluno, tá? Eu vou colocar aqui o meu nome para responder. Marquei todas as opções. Pode ver que ele mostra aqui o campo obrigatório, como a gente conversou aquela hora, tá? E cliquei no enviar. Pronto, teste vocacional, sua resposta foi registrada. Esse daqui é a simulação do nosso computador paralelo, né? Que a gente está fazendo, você já entendeu. Eu vou fechar ele e vou perceber agora, eu voltei para o meu computador da pessoa que criou o formulário e eu quero ver se já existe alguma resposta. Só clicar aqui em respostas, eu já consigo ver. Então, eu tenho aqui a primeira pessoa que respondeu, já está preenchidinho, tá vendo? Ó, 100% das pessoas que responderam preencheram sim. Se tivesse mais respostas, ele ia fazer esse gráfico aqui com quantas pessoas responderam sim e não. E isso para qualquer outro questionário que você fizer. Então, eu acho isso daqui muito interessante, muito útil. Agora está um pouquinho cedo para a gente ver funções mais avançadas do formulário. Essas primeiras aulas são justamente para que o professor fique habituado com esse ambiente e não tenha dificuldades, não ache difícil fazer, porque mais para frente a gente vai ter outros trabalhos, outras dinâmicas onde isso daqui vai ser muito utilizado e nós vamos ter mais condições de fazer um formulário mais avançado. Então, nas próximas aulas você pode esperar aí que a gente trabalhe alguma dinâmica mais complexa utilizando esse tipo de função. Agora nós vamos ver mais uma coisa só para fechar aqui a nossa aula. Eu vou fechar aqui esse formulário e vocês viram ali que ele criou um novo documento chamado teste, que é esse teste vocacional. Eu não dei nome para ele, né? Eu dei um título só para ele, mas o nome a gente viu que ele fica aqui em cima. Então, se eu clicar aqui no nome, eu posso alterar também. Teste vocacional. Tá? Renomeei o meu arquivo, ele já salvou, ele também salva automático, igual a gente já viu em outras etapas. E eu vou voltar aqui para o meu Drive, posso fechar, né? Voltar para o meu Drive, eu vejo que o meu teste vocacional está aqui e as minhas respostas do teste vocacional, por enquanto, não estão indo para nenhum lugar, porque eu não defini isso ainda. Então, eu preciso definir para onde vão as respostas do teste vocacional. Eu vi até agora que elas vêm para cá, só que só aqui não é o suficiente. Eu tenho que ter uma planilha para guardar isso. Igual eu mostrei para vocês que eu tenho essa planilha aqui, que eu recebo as informações dos professores, que é essa planilha, né? Então eu preciso ter uma exatamente igual a essa, só que para os meus alunos que responderam o teste vocacional. Bem fácil de fazer, tá? Vou fechar aqui. Vou dar 2 cliques em cima do meu teste. Aqui é o formulário para criar as respostas. Eu vou clicar em respostas e escolher essa opção aqui, ó. Criar planilha. Quando eu clicar em cima dessa opção, ele vai perguntar se eu quero que o Google crie uma nova planilha chamada Teste Vocacional Respostas e dentro dessa planilha eu vou armazenar todas as respostas de quem responder. Tá? Ou se não, ele pode escolher uma planilha que já exista, mas não é o caso agora. Tá? Nós vamos deixar essa primeira opção marcada e clicar na opção Criar. Agora que já foi criado,
ele vinculou o formulário com a planilha. Se eu voltar aqui para o meu Drive, eu já vejo um novo arquivo criado chamado teste vocacional respostas. Tá? E se eu clicar nela, inclusive, eu já vejo a primeira pessoa que respondeu, que foi esse teste que a gente acabou de fazer, o horário e a data que a pessoa fez essa resposta. Bem interessante, espero que essa aula seja de bom proveito para o professor. Nas próximas aulas nós vamos rever tudo isso daqui de forma mais avançada e aplicada em sala de aula. Então agora o professor está só conhecendo. Nas próximas aulas nós vamos praticar e aplicar em sala. Então fique atento aí para as próximas aulas que a gente vai ter bastante